Boa noite, Carla. Oi, Michele, tudo bom? Tudo Estamos contigo? só nós aqui, os mediadores e os três palestrantes. O pessoal vem depois, é isso? Vão atrasar um pouco? É, aparentemente seria isso. Sim, o Paulo ainda está falando lá no outro grupo, eu saí de lá. Vou dar o link no chat. Oi, Boa Rê. noite. Tudo bom? Doutor Boa Tudo. Glenn, noite. doutora Renata, Oi, tudo bom? Oi, Michele, quanto tempo? Tudo Oi. bem? Oi, Carla, tudo bem? tudo bem? A gente segue a ordem que está ali. Começa a Michele, depois a Renata e por último o Derek, é isso? Pode ser? Como preferir. Pode ser, claro. Por mim, tranquilo. Falar depois da Michele é um desafio. Imagino. Gente, Das práticas. desafio é vir para um seminário com tanta gente incrível e dar 10 minutos para as pessoas falarem. Deixa a gente muito ansiosa, querendo É. ouvir mais. Falar em poucos minutos. É um desafio, né? Tá bem bom o evento, né? Tava ali na sala 1. Bem legal. Bem Sim. interessante essa fala. E pelo que eu observei aqui, quem está com a gente aqui, alguém lá da universidade já está gravando, né? Acho que vai ficar gravado aqui também as salas. Que bom, porque eu achei que nós não íamos ter acesso às outras salas, né? Então é bom que a gente vai poder depois ver todos É, os grupos. todos os grupos, é interessante a gente poder ter acesso, né? Ver todas as palestras, bem bacana. Posso testar, ver se eu consigo transmitir os meus slides? Claro, bem tranquilo. Aproveitar que não tem ninguém aqui. Dá, né? Tá certinho. Certinho.
Eu queria combinar com vocês aí um sinal para eu poder avisá-los do tempo. Como que vocês preferem que eu abra o áudio e fale ou que eu coloque no chat? O que vocês acham? Não sei. É como ficar melhor para ti, na verdade. Será que vocês conseguem ver se eu sinalizar aqui com essas carinhas aqui? É que às vezes o pessoal tá falando não fica olhando para as telinhas, né? Aham. É, eu não vou passar slides, então eu consigo te ver, mas talvez quem vai passar não consiga, né? É, porque eu É, posso eu não vou fazer, passar também. eu posso levantar uma mãozinha assim quando tiver faltando uns 2, 3 minutinhos, que é para ir dar um fechamento, assim. Aí, se Maravilha. não enxergarem a mãozinha, aí eu abro o vídeo, o áudio. Maravilha. Essa parte de cuidar do tempo é muito desconfortável. Verdade. Entrei aqui na sala 1 para ver como é que tá. Vi que o Paulo tá finalizando. Vamos ver se o pessoal migra. Eu estava estranhando, eu não consegui, fiquei com medo de entrar nas duas salas e não dar certo. Você entrou no celular, então. Entrei no celular. Uhum. Vamos ver.
Boa noite, Marli, seja bem-vinda. Estou chegando por aqui agora. Encerrou lá na sala 1 já? Vamos dar mais uns minutos, então, para ver se chega mais pessoas. Acho que tinha 27 inscritas, pelo que a Cristina me passou. Para essa. É que tinha ficado muito lá atrás o link, né? Daí iam compartilhar novamente. Certo, então o pessoal está procurando o link ainda. Obrigada. Imagina. As pessoas estão com um pouquinho de problema para entrar, mas se a gente demorar muito, vai ficar muito tarde, né? Para aquelas pessoas que conseguiram. Eu Mas sugeriria. eu acabei de perguntar, doutora Renata, para Maria Cristina, se a gente começa com quem tá, porque vai ficar gravado e depois quem perdeu o início vai assistir depois, que senão a gente vai ficar correria e a gente Vai não vai ficar conseguir muito, vencer, né? vai ficar muita correria e já está um pouco atrasado, né? Então, eu sugeriria que a gente começasse. Michele e Derek, para vocês, tudo bem? Então, Sim, só um minuto e já começamos. maravilha. Eu vi ali também que só restam umas 40 pessoas na sala, então a maioria acho que já tinha que entrar, provavelmente já deve ter entrado. Eu estava ali na sala também. Bem-vinda. Bom, Estela, a gente vai começando então esse nosso painel sobre justiça restaurativa e violência doméstica. Eu me apresento brevemente, então eu sou Carla Grau, eu sou facilitadora e instrutora de justiça restaurativa, trabalho no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, coordenando a política, né, a implantação da política de justiça restaurativa na 4ª Região, e é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje sobre esse tema tão importante. Nós vamos começar, então, apresentando o painel, nosso primeiro painel, da Michele Karen dos Santos,
que é os desafios da aplicação da justiça restaurativa em crimes de gênero. A doutora Michele é mestra e doutoranda em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, assessora jurídica no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, integrante do grupo de pesquisa em Políticas Públicas de Segurança e Administração da Justiça Penal da PUC Rio Grande do Sul, investigadora nas áreas de justiça restaurativa e das violências de gênero. Então, doutora Michele, a palavra está com você. Vou iniciar aqui meu cronograma também. Boa noite a todas e todos. Eu agradeço, em nome da Carla, a oportunidade de estar nesse evento, que está amplo e, apesar de estar tratando, né, sobre uma temática que é a da socioeducação, acabou nas salas temáticas abrangendo aí muitos outros temas voltados para algumas especialidades, né, algumas especificidades que me contemplam bastante, que eu tenho bastante interesse não só de falar, mas principalmente de ouvir. Então, parabenizo a organização do evento e agradeço também a presença de todas e todos. E também é bem satisfatório e uma honra para mim poder compartilhar esse espaço com a Carla, com a Renata, com o Derek. São pessoas que eu acompanho, que eu admiro. Então, espero que a gente tenha aqui um momento bom de debates, né? E produtivo. Eu repassei um tema específico que é essa questão dos desafios, né, de aplicação da justiça restaurativa em crimes de gênero, mas como eu tinha pensado, eu quero trazer também um pouco para dentro desse aspecto da socioeducação, e claro que ao falar de gênero, a gente não fala só de mulheres, né, então eu quero ampliar um pouco essa questão também para trazer outros pontos que têm me preocupado e sobre os quais eu tenho também me debruçado nesse último período, que não é só acerca das violências contra mulheres, mas violência contra meninas, né? E eu acho que é bem importante a gente pensar isso, já que esse congresso traz aí como tema principal essa perspectiva da socioeducação ou da própria papel, né, da educação nessas demandas, onde se traz aí a participação da justiça restaurativa. Então, acho que a gente tem no Brasil e no mundo um grande desafio que meninas, mulheres, homens, meninos e pessoas, né, de diversos outros gêneros que também não recaem apenas nesses binarismos, vivem dentro de uma estrutura social e que hoje a gente, né, já debate muito sobre isso e pode falar que é dentro de um machismo que define, né, papéis entre pessoas, que estipula papéis sociais que muitas vezes são impostos, um sexismo, né, que diz quem tem mais força, o que cabe a cada um, que trata as mulheres num papel de inferioridade, numa redução, numa subjugação, que também recai sobre meninas. E a gente vive aí, que bom que a gente discute também muito no Brasil, a questão desse racismo estrutural, de pensar que determinadas violências têm sim vitimado grupos, né, de pessoas não negras, que abrange aí mulheres, meninas, negras, indígenas, quilombolas, e o quanto é importante a gente pensar o papel do Estado, o papel da educação, da socioeducação também, pensando que essa é uma rede que tem recebido e percebido essas demandas e também denunciado. Então, acho que uma das principais questões que a gente tem é que a família, né, a casa, nem sempre é esse lugar tão seguro. E como a gente adentrar nesses lugares e pensar em violências que acontecem, crimes que acontecem nesses âmbitos, para pensar mesmo no enfrentamento, numa responsabilização e também no maior acolhimento dessas crianças e desses adolescentes. Porque a gente sabe, né, que se fez muito e se faz muita distinção também entre os grupos vulneráveis sobre quem tem mais capacidade de agência e quem tem menos. E a gente sabe que muitas vezes crianças e adolescentes são extremamente tutelados, né? E a dinâmica de pensar como um adulto denuncia uma violência é diferente como uma criança e uma adolescente pode, né, acessar determinados mecanismos, até por desconhecimento, né, ou um conhecimento menor, reduzido. E o Brasil ele fez todo um movimento de aperfeiçoar legislações de proteção, de atenção. Então, a gente tem o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, a gente tem a Lei Maria da Penha, que hoje também abrange situação de meninas em violência doméstica ou violência familiar, ou até mesmo em relações íntimas de afeto, considerando que no nosso país muitas meninas se relacionam e casam, e é permitido, né, que façam isso com 13, 14 anos,
e que nesses espaços, nessas relações também podem sofrer violências. Também tem todo o aperfeiçoamento da legislação voltada para crimes contra a dignidade sexual, crimes contra as pessoas, mas a gente sabe que as legislações elas são insuficientes, né? Elas são insuficientes, por um lado, para a gente pensar mesmo o enfrentamento em si, que é um grande problema, mas também até para acessar a cura, a autonomia dessas crianças e adolescentes. Se a gente pensar no enfrentamento, a gente pode pensar o quanto as taxas têm aumentado de violência contra crianças e adolescentes no Brasil, especialmente contra meninas, e especialmente contra meninas negras. Isso é uma questão que a gente precisa discutir, né? O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023, que foi produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, traz que as violências contra crianças e adolescentes elas aumentaram em relação ao ano de 2022, em relação aos anos de pandemia, inclusive, e prioritariamente no âmbito das relações domésticas e familiares. Inclusive, a gente tem um alerta da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que o maior problema hoje entre crianças e adolescentes no âmbito da saúde são violências e acidentes. E se a gente pensar numa vulnerabilização e num grupo maior de violências que essas crianças e adolescentes sofrem, numa maior taxa de meninas, nós temos abandono material, abandono de incapaz, nós temos abuso sexual, exploração sexual, pornografia. Então, são crimes, né, e violências que maculam a dignidade dessas crianças e adolescentes e como elas estão dentro do âmbito dos espaços domésticos e dos espaços familiares, elas tendem a ter longa duração, né? E a gente pensa, né, e o próprio Fórum Brasileiro também trouxe esse dado, de que a rede escolar ela é protagonista para perceber, para se atentar a alguma mudança de comportamento e para dar um encaminhamento nas denúncias. Então, a gente vê o quanto esse espaço da educação, da socioeducação, ela também é um mecanismo importante para a gente discutir questões que envolvem essas violências contra crianças e adolescentes e violências, né, de gênero que muitas meninas estão sendo submetidas no Brasil e com uma grande marca, né, de raça, de classe, de vulnerabilização, de falta de acesso a sistemas. Então, o tempo aqui é curto e eu queria só pontuar questões específicas. Hoje, crianças, elas são vítimas de violência, elas praticam violência, também no âmbito familiar, porque hoje no Brasil é alto o índice de estupro de vulnerável praticado por vulnerável, né, dentro de casa, e também de violências físicas, o quanto também essas crianças e adolescentes, eles são vítimas de todos esses crimes que eu falei para vocês, e tem um alto índice também no Brasil de maus tratos em âmbito de violência doméstica, né, e violência familiar, mas muitas vezes também são testemunhas de violência de gênero, né, a violência que o pai pratica contra a mãe, que a mãe pratica contra os filhos, contra a filha, e o quanto isso marca essas realidades e marca a formação dessas crianças e desses adolescentes. E a gente, quando pensa que legislações punitivas elas são insuficientes, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente traz isso para a gente, né? Justamente quando pensa, olha, punir não é suficiente, essas próprias crianças. E a gente tem a lei do SINASE, que traz e trouxe abertura ali, quando são crianças e adolescentes infratores, que seria possível aplicar a justiça restaurativa. Inclusive, deveria se dar prioridade nessa aplicação, ao invés de aplicar medidas socioeducativas que afastassem essas crianças e adolescentes do meio social. Já pensando que a justiça restaurativa, sim, seria um bom mecanismo para tratar essas questões, seja quando são adolescentes infratores ou quando essas crianças e adolescentes são vítimas. E no âmbito da violência de gênero, eu acho que a justiça restaurativa traz aí para nós o que eu elenquei aqui como o mais importante. Primeiro, autonomia. Muitas vezes crianças e adolescentes, os processos, né, de justiça restaurativa, as práticas, muitas vezes são lidos como vítimas, sujeitos vulnerabilizados, que precisam de uma resposta, uma proteção, mas que não é concedida a essas crianças e adolescentes a voz, né, para dizer o que sentem. Muitas vezes o sistema não tem uma estrutura suficiente para receber e pensar como tratar essas questões, inclusive as que acontecem no meio familiar, o quanto é vulnerável, né? Porque a criança muitas vezes fica entre dois pontos: sair do meio familiar
para sair da violência, mas ao mesmo tempo entrar em abrigos ou em novas famílias onde tem novas violências, né? Famílias substitutas. Então, é um grande limbo. E poder ouvir essas crianças e elas participarem de processo de cura, de restauração da dignidade, é um meio de a gente pensar não só caminhos alternativos, mas como os caminhos principais, né? De adoção de práticas específicas que sejam ali capazes de atender às suas demandas. Pensar também em recuperação familiar, porque muitas vezes, né, se responsabiliza toda a família pelo que acontece, mas às vezes é só um responsável, e a família toda está sendo vulnerabilizada por um tipo de violência. E o quanto é importante recuperar o fortalecimento dessa família que é vítima, para que todos, né, possam ter um acompanhamento e superar também traumas e poder acessar sistemas que sejam seguros, né, para se comunicar as violências, para pensar como agir e também para como intervir nessa tenridade. Porque a gente, pensando nesses crimes que eu comentei com vocês, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública diz que as meninas são as mais vitimadas, especialmente em crimes de violência sexual, e que o pico da idade é entre 4 e 5 anos de idade, né? Essas vítimas, muitas vezes, nem sequer vão ser ouvidas no judiciário, porque aquela estrutura muitas vezes não comporta, né? A não ser que seja pelo depoimento especial, mas que muitas vezes é afastado justamente para não revitimizar. Mas e aí, né? Vai vir uma resposta que elas nem vão entender exatamente do que se trata, e o acolhimento para essas crianças e para esses adolescentes nessa idade, que cria um grande trauma, que cria um grande impacto na formação. Se diz também que após essa idade de 3, 4, 5 anos, a outra grande idade de pico de violência contra meninas é 13 anos. E depois 14 e na sequência dos 14 anos. Já os meninos sofrem violências de maus tratos no ambiente da violência doméstica e familiar e também violência sexual num pico de idade de 4 anos. Né? Como a gente conseguiria intervir nessas situações, acolhendo essas crianças, se elas sequer compreendem as legislações que nós temos? A justiça restaurativa ela traz um outro mecanismo, né? A partir de profissionais especializados que abordam práticas restaurativas ou outras práticas alternativas nesse campo, que conseguem acessar, muitas vezes, até uma limitação cognitiva ou limitação de interpretação, mas que consegue trazer ali um maior acolhimento, que não seja meramente, né, uma resposta jurisdicional, uma resposta institucional, mas que possa tratar o trauma daquela criança ou aquela situação de violência diretamente com a criança, a partir da sua linguagem, né, a partir da forma como ela pode se expressar, mas que ela tem esse direito, né, de se expressar. Obviamente, a responsabilização de agressores ou pessoas que praticam violência contra crianças e adolescentes, também na perspectiva de gênero, é muito importante, não só como uma resposta social, mas como uma resposta para a própria vítima. A justiça restaurativa não afasta essa possibilidade de responsabilização, né? Na verdade, ela traz um campo de atuação um pouco mais amplo do que hoje nós temos, né, no sistema institucional que trata violências sexuais contra crianças, como, por exemplo, é o sistema de justiça criminal. Mas pensar também na justiça restaurativa, no âmbito desses crimes, dessas violências, nesse campo, nesse público específico, que são crianças e adolescentes, também é pensar na importância de um impacto cultural, né? Tanto de resgatar essas autonomias, porque crianças e adolescentes sabem sim se expressar, sabem sim se comunicar, da forma deles, mas uma forma que dá sim para ser ouvida, e valorizar essas vidas, né? Não é à toa que há muito tempo a gente deixou de usar o termo menor, que não era um sujeito de direitos, não era um sujeito de fala, para utilizar o termo criança e adolescente, né, justamente para dizer, você é um indivíduo, você tem direitos, você também tem capacidade de expressão. A justiça restaurativa acaba resgatando isso mais, né, do que o sistema de justiça criminal tradicional que trata essas questões. E de pensar uma mudança cultural também, de desde cedo enfrentar essas questões de violência para se entender que não é certo, né? Esse machismo, esse sexismo, esse racismo estrutural que vitimiza pessoas e que vitimiza crianças e adolescentes no Brasil e no mundo hoje precisa ser questionado. E essas crianças já podem começar a questionar isso desde a tenra idade, né? Seja elas como vítimas, sejam elas como agressoras.
e pensar o quanto é importante essa mudança cultural também, de trazer não só as instituições para o meio das resoluções dos conflitos, mas também a própria comunidade, e quanto a escola tem tido um papel extremamente importante, né? Tanto de prevenção, quanto de resolução, quanto até para impedir uma intervenção danosa do sistema de justiça comum, e traz outras perspectivas, consegue aprofundar mais a família, trazer mais para próximo, né, as famílias, consegue pensar melhor numa rede de proteção, aciona outras redes de proteção, e a escola tem esse lugar, né, de muitas vezes ser um lugar onde a criança consegue se comunicar, onde ela se sente ela mesma, onde ela se sente segura, onde ela sente que pode contar para a professora, aquela professora que ela gosta tanto, que admira, que algo está acontecendo. Então, como é importante também no âmbito escolar, essa justiça restaurativa existir. E aí, eu já estou no meu fim, o quanto esse espaço demonstra que a justiça restaurativa realmente ela tem que estar em todos os lugares, não só, né, nesse campo jurisdicional, mas também nesse campo comunitário. Nesse campo, então, que também pode ser seguro, também pode ser especializado, onde os conflitos também podem ser solucionados e que muitas vezes crianças e adolescentes se sentem mais seguros. Então, eu queria trazer um pouco dessas provocações para vocês. Eu, particularmente, há bastante tempo falo sobre justiça restaurativa, pensando violências domésticas, violências de gênero e violências familiares no âmbito voltado para o público adulto, mulheres, né? Mas tenho me preocupado em pensar também meninas, meninos e públicos diversos, inclusive pensar através de uma perspectiva de racialização, porque a violência tem aumentado. E também tenho percebido, como já foi falado em outros painéis, o quanto a justiça restaurativa tem sido eficaz nesse campo, e quanto a gente pode apostar, apesar de termos também os desafios muito próprios, né, que são muito comuns desse campo. Mas, enfim, vou passar, né, até para a gente poder discutir mais sobre os demais pontos que vão ser levantados, mas agradeço vocês pela escuta. Obrigada, doutora Michele, pelas palavras. A gente não tinha combinado no início, mas a gente vai dar o tempo dos 3 painelistas dessa nossa sala temática, e daí no final, a depender do tempo, a gente abre para algumas perguntas. Então, agora a gente gostaria de ouvir a doutora Renata Guzmão, a doutora Renata Sanches Guidugli Guzmão, é juíza, trabalha com a justiça, vai falar sobre o tema justiça restaurativa e sua aplicação à violência doméstica. Ela é juíza de direito, titular da vara do Juizado Especial Criminal de Santos, coordenadora do Núcleo de Justiça Restaurativa de Santos, é especialista em justiça restaurativa pela Unisanta e mestre em direito ambiental pela Universidade Católica de Santos. Com a palavra, doutora Renata. Muito obrigada, Carla. Boa noite a todas e a todos. É um prazer dividir esse painel com todos vocês. Agradeço, em seu nome, Carla, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre justiça restaurativa e sua aplicação na violência doméstica. E eu vou aproveitar os meus minutos e eu vou falar um pouquinho sobre a violência doméstica, mas eu vou me ater mais à prática, falar um pouquinho sobre como eu tenho atuado na prática com a justiça restaurativa. Então, como você falou, eu fiz o meu mestrado em Direito Ambiental e eu defendi na minha dissertação a justiça restaurativa aplicada aos conflitos socioambientais. Mas, como não é o tema aqui nosso, eu vou me ater a falar um pouquinho sobre os nossos projetos em violência doméstica, em homens agressores, e vou falar um pouquinho sobre o nosso projeto, né, se der um tempinho, sobre o nosso projeto socioambiental também, que nós temos desenvolvido. Então, eu vou compartilhar um pouquinho do material que eu trouxe, depois eu posso deixar para vocês. O material é grande, mas eu vou passar só uns 2 ou 3 slides para contextuar a violência doméstica, contextuar um pouquinho a violência doméstica, para dar uma introdução, para depois a gente poder falar sobre os projetos em si, sobre como eu tenho atuado, sobre o que a gente tem feito, porque isso eu acho que é interessante também
já que eu coordeno o núcleo, coordeno alguns projetos, então eu vou falar um pouquinho sobre esses projetos. E aí eu trago aqui essas duas frases que eu acho muito interessantes, porque falam muito sobre a violência doméstica e a justiça restaurativa. Toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. É uma frase de Hannah Arendt, e é muito interessante porque a justiça restaurativa fala da contação de histórias, fala da transformação da dor através da contação de histórias, fala de o quão terapêutico que é essa possibilidade principalmente nos projetos onde mulheres se reúnem em práticas restaurativas para falar da sua dor e contar a sua história. Então, esse espaço seguro que é aberto através da justiça restaurativa para falar da dor é muito curativo. Então, essa frase, para mim, tem muito a ver com a violência doméstica e a justiça restaurativa, porque a dor que não é transformada é transferida. E isso também vai ao encontro da possibilidade da cura da dor através da justiça restaurativa, porque essa dor que não é transformada, ela é transferida para filhos, para familiares, para outros relacionamentos. Então, a gente sabe que a mulher vítima de violência doméstica, né, a pessoa vítima de violência doméstica, ela não é geralmente vítima uma vez. Ela é vítima algumas vezes e muitas vezes de violência doméstica, porque ela não transforma a dor. Se ela tem um espaço de transformação dessa dor, ela tem um espaço de cura dessa dor também, e de cura da possibilidade dessa revitimização, do ciclo da violência. E os desafios e perspectivas. Reconhecer a violência doméstica contra a mulher como resultado de uma construção histórica, social e cultural permite acreditar que ela pode ser desconstruída, e para essa finalidade, a justiça restaurativa contribui substancialmente. Então, é isso que eu gosto de trazer, a possibilidade da desconstrução da violência através da justiça restaurativa. Sendo uma construção histórica, social e cultural, a violência sendo aprendida, ela também pode ser desconstruída. Se a violência é aprendida, a paz também é aprendida. Então, nós podemos desconstruir esta violência e a justiça restaurativa contribui substancialmente para isso. Devemos entender a violência doméstica como ofensa aos direitos humanos, crime e problema social de responsabilidade do Estado, da família e da sociedade. Vislumbra-se, pelo breve apanhado normativo do contexto internacional delimitado a partir da criação da ONU, que a violência contra a mulher é uma afronta à dignidade da pessoa humana e viola direitos fundamentais basilares de um Estado democrático de direito, impactando nas relações humanas e atinge toda a construção e constituição da sociedade. Na própria Lei Maria da Penha, já traz que a violência doméstica é uma violação de direitos humanos. E a contribuição da justiça restaurativa aí também é de bastante enfoque na questão desse aparato dos direitos humanos. O que é a violência doméstica? Violência doméstica tutelada pela normativa brasileira é aquela praticada contra o gênero mulher, no âmbito doméstico, familiar e nas relações íntimas de afeto. Ou seja, a vítima necessariamente precisa se identificar com o gênero feminino, mas não necessariamente ser do sexo feminino. Isso é muito interessante porque muita gente... hoje eu acho que... Hoje não, mas no começo muita gente confundia a mulher vítima de violência doméstica com o sexo feminino, e não é verdade. Nós estamos falando do gênero feminino, né? Do gênero mulher. A Lei Maria da Penha foi considerada uma das 3 melhores leis do mundo pelo Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para as Mulheres,
tendo em vista a profundidade de que trata o tema na esfera criminal, civil e a coordenação com a rede socioassistencial. A lei contempla diversos tipos de violência, a física, psicológica, moral, sexual e patrimonial, e estão descritas e interpretadas conforme crimes previstos no Código Penal, na Lei das Contravenções Penais e na legislação especial, como, por exemplo, a lesão corporal, vias de fato, perturbação da tranquilidade, hoje stalking, ameaça, calúnia, difamação, injúria, estupro e extorsão. Muita gente acha que a Lei Maria da Penha criou delitos, criou crime de violência doméstica, mas não. O único crime criado e trazido pela Lei Maria da Penha é o crime de descumprimento de medida protetiva. Todos os demais crimes estão descritos no Código Penal, Lei das Contravenções Penais e na legislação especial. A Lei Maria da Penha, ela dá um contorno apenas para esses crimes, porque os crimes já estão descritos na nossa legislação, que nós já possuímos, né, no nosso arcabouço legislativo. E o que é violência? Há diversas conceituações, por ser um conceito relativo que pode reverberar diferentes interpretações. Violência é um abuso de força, um abuso por si só. O ser humano, como ser relacional que é, não sente apenas a violência sofrida, mas também a que produz. Então, nós não somos afetados apenas pela violência que nós sofremos. Nós somos afetados também pela violência que nós produzimos. E isso é estudado pelas neurociências. Nós produzimos violência e essa violência afeta os caminhos cerebrais que os nossos neurônios fazem. E é por isso que a violência, não só que nós sofremos, mas também a que nós praticamos, cria uma intersubjetividade que nos afeta em demasia. Na concepção de Minayo e Souza, a violência pode ser entendida como qualquer ação intencional perpetrada por indivíduo, grupo, instituição, classes ou nações dirigidas a outrem, que cause prejuízos, danos físicos, sociais, psicológicos e ou espirituais. Em 1990, o setor da saúde assumiu oficialmente que a violência não poderia mais ser considerada e enfrentada apenas como questão social, jurídica ou cultural, mas também como questão de saúde pública. E aqui eu trago um quadrozinho, que depois eu deixo para vocês, porque as mulheres permanecem tanto tempo no ciclo da violência. Porque a gente sabe que não é a primeira violência praticada que leva a mulher a fazer uma denúncia. Isso quando a mulher faz uma denúncia, né? Por que que a mulher não denuncia ou por que que ela permanece tanto tempo nesse ciclo da violência? Na esperança que o parceiro mude de comportamento, porque a mulher ela não quer denunciar, ela quer que o parceiro mude. Ela quer, no fundo, ela quer ser feliz. Medo de romper o relacionamento, vergonha de procurar ajuda e de ser julgada, sentimento de estar sozinha e de não contar com pessoas que a apoiem, medo de sofrer discriminação por estar sem marido, dependência econômica, dependência emocional, dificuldade de vivenciar outros relacionamentos, a sua própria vida, dentre outras questões também que são importantes para que essa mulher ou não denuncie, ou continue nesse ciclo da violência e demore uma eternidade, geralmente mais de 7 anos, sofrendo violência para fazer a primeira denúncia. Essa é a média de tempo que a mulher leva para fazer uma denúncia, 7 anos sofrendo violência psicológica, moral e física também. Na área da saúde, as violências podem ser subdivididas conforme a natureza dos atos violentos em abuso físico, psicológico, abuso sexual, negligência ou abandono. Para a Organização Mundial da Saúde, a violência caracteriza-se pelo uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, contra um grupo ou uma comunidade, que resulte
ou tem a possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Segundo o dicionário Ruais, é a ação ou efeito de violentar, de empregar força física contra alguém ou algo, ou intimidação moral contra alguém, ato violento, crueldade, força. No aspecto jurídico, o mesmo dicionário define o termo como constrangimento físico ou moral exercido sobre alguém para obrigá-lo a submeter-se à vontade de outro. Coação. Aqui os diferentes tipos de violência contra a mulher: psicológica, física, patrimonial, sexual, violência moral. E o que fazer? Aqui eu trago os tipos de violência contra a mulher que estão contemplados na Lei Maria da Penha, no artigo 5º, né? Para efeitos dessa lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial, quer seja no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família, em qualquer relação íntima de afeto. Então, esses são os âmbitos da violência doméstica de que trata a Lei Maria da Penha. Aqui são as formas de violência doméstica que nós já tratamos. E aqui, né, a congruência entre as violências: violência contra a mulher, violência intrafamiliar, violência de gênero e violência nas relações íntimas. Todos violência doméstica e familiar contra a mulher. Não sei se já ouviram falar, falando em machismo, em sexismo: se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Né? Tolerância da violência sistemática e estrutural. Eu ia falar um pouquinho sobre gênero, o que significa, mas a Michelle já trouxe bastante coisa sobre gênero, então eu vou poupá-los de mais, de mais do mesmo. E vou começar a falar um pouquinho sobre os projetos do núcleo. 3 minutos, doutora Renata. Então, por isso mesmo. Então, nós temos o projeto Decoração do Núcleo de Justiça Restaurativa de Santos, que é o projeto que recebe as vítimas de violência doméstica para os círculos restaurativos. Nós não temos projeto de justiça restaurativa na área da violência, de violência doméstica entre vítima e ofensor por hora. Nós cuidamos da vítima, de todas as vítimas, e cuidamos dos ofensores. Então, o projeto recebe as vítimas das varas criminais, onde se processam os crimes de violência doméstica. Nós fazemos um pré-círculo com essas vítimas, e nesse pré-círculo são mapeadas as necessidades das vítimas e oferecida a rede de apoio, porque a justiça restaurativa sem uma rede de apoio, sem contemplar a possibilidade de uma rede de apoio, fica vazia, fica muito esvaziada. Então, nós temos parceria com universidades, e nós oferecemos apoio psicológico através das universidades, apoio jurídico também através das universidades. Nós oferecemos apoio através de clínicas de enfermagem, também através das universidades. Nós oferecemos apoio psicológico através de um grupo de psicólogas voluntárias também, e um grupo de advogadas voluntárias, que fornecem todo esse acolhimento e todo esse apoio para as vítimas de violência doméstica. Então, nós indagamos se ela mora com parceiro, se não mora, se ela tem onde morar, se ela tem filhos, se os filhos já estão na escola, e nisso nós procuramos mapear todas as necessidades e ir atrás, né, através de contatos com as redes de apoio, ir atrás de garantir que essas necessidades sejam satisfeitas. E depois nós convidamos as vítimas para que elas participem dos círculos temáticos. Os círculos temáticos são 10 temas, e nós convidamos profissionais para falarem sobre um tema de interesse dessas vítimas. Então, nós temos autoconhecimento, nós temos violência doméstica, nós temos empreendedorismo, nós temos constelação familiar, nós falamos um pouco sobre
o direito sistêmico. Então, nós temos 10 temas de interesse da mulher para fortalecimento dessa mulher. Nós temos saúde da mulher, nós temos a parte de saúde física, através de uma ginecologista. Então, nós temos 10 temas rotativos, onde a mulher vai entrando, vai participando dos círculos e vai se fortalecendo. Então, nós temos mulheres que nitidamente já modificaram todo o seu relacionamento consigo mesma e com os outros. Então, nós temos mulheres que eram analfabetas, que já entraram para um EJA. Nós temos mulheres que conseguiram apoio jurídico, que conseguiram se separar, que conseguiram local para morar. Então, nós temos diversos casos de sucesso de mulheres que realmente foram atendidas por esse nosso projeto. Já foram atendidas cerca de 400 vítimas, fora os homens agressores, que também cerca de 250 homens já foram atendidos num projeto que se chama de Amar, que atende homens através de grupos reflexivos de homens também. Então, Doutora Renata, já acabou, né? passamos 2 minutos, eu gostaria que você concluísse assim, um minutinho para você concluir, para a gente não extrapolar o tempo do próximo painelista. Tá certo. Então, já concluindo, esses são os projetos que nós temos na área de violência doméstica, projetos de mulheres e de homens agressores, e são projetos de bastante sucesso. Então, eu concluo entendendo que a justiça restaurativa pode ser amplamente praticada, né, no âmbito da violência doméstica, desde que tenha-se muito cuidado se for colocar a vítima e agressor frente a frente. Se for o cuidado com a mulher e com o homem separadamente, cria-se um fortalecimento e abre-se um espectro grande para a justiça restaurativa. Então, eu concluo agradecendo e passando a palavra para o próximo painelista. Obrigada. Obrigada, doutora Renata. Esse tema é muito instigante, a gente fica com curiosidade de saber mais, né? E, infelizmente, aqui é o papel do senhor do tempo, como a Cris falou, é bem complicado a gente ter que cortar quando a gente mesmo está interessado e querendo saber mais. Eu agradeço essa palavra e já passo rapidamente, então, para o Dr. Derek Moura Jorge, que vai nos trazer a atuação restaurativa do delegado de polícia, limites e possibilidades face à violência doméstica e familiar. O Dr. Derek é formado em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, diretor jurídico do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná, delegado da Polícia Civil e o atual titular do 2º e do 4º Distrito Policiais de Ponta Grossa. Dr. Derek, com a palavra. Boa noite. Primeiramente, é um grande desafio agora falar depois das brilhantes falas da Michelle e da Renata, mas é uma grande honra poder estar aqui no meio de pessoas tão interessadas na justiça restaurativa, tratando de temas tão sensíveis como os que estão sendo trabalhados desde ontem. E a primeira pergunta que sempre me fazem quando eu vou expor as minhas pesquisas, as minhas inquietudes, é por qual motivo um delegado de polícia resolveu se debruçar sobre a justiça restaurativa. Especialmente porque foi criada uma visão histórica, cultural e estereotipada acerca da profissão, que normalmente relaciona o cargo a uma visão meramente punitivista. E o primeiro motivo pelo qual eu tento afastar essa visão é de trazer a polícia como uma instituição não apenas ou não voltada a esse caráter meramente repressivo, mas sim como um ator social que busca a concretização e a tutela dos direitos humanos, especialmente em casos específicos e sensíveis, como é o caso da violência doméstica e familiar, que traz algumas peculiaridades que lhes são próprias. Por exemplo, a questão da relação prévia existente entre vítima e agressor, que faz com que aquela situação se torne diferenciada, é uma relação de carinho, que muitas vezes não se extingue com o fenômeno criminal. As pessoas decidem manter o relacionamento, ou existem temas correlatos que vão ter que ser trabalhados no futuro. Questão de filhos, de bens, questões de índole familiar e de convivência. Então, não é tão simples quanto um roubo, um furto, no qual o agressor e vítima não se conhecem e tão pouco se encontram durante a sua vida, que não tem uma relação de afinidade. E mais do que isso, né? Ao longo da minha rotina de trabalho, eu pude verificar que essa forma da qual a violência doméstica vem sendo enfrentada, especialmente nas delegacias, que voltada a esse caráter meramente repressivo, não tem sido eficaz.
principalmente porque você cala os principais interessados no conflito, a vítima e o agressor. Eles não expõem concretamente o que aconteceu na sua completude e tampouco o que eles esperam daquela busca da delegacia, o que eles esperam que o Estado lhes forneça. E a delegacia, por mais que questionem-se, e eu já vou entrar nessa questão do questionar-se, né, é a primeira porta de entrada do sistema de justiça criminal. Histórica e culturalmente, as pessoas procuram a delegacia por todos os motivos da sua vida, a grande massa. É por questões possessórias, é por questão de drogadição, é porque não consegue tratar do filho que está mal educado, tudo vai para a delegacia. Garapon, ele traz nos seus estudos uma ideia de que na atualidade está existindo um processo de judicialização das causas sociais. As pessoas não sabem mais lidar com seus conflitos, levam tudo para o Poder Judiciário resolver. Rowe e Edwin ampliam essa concepção, dizendo que não é bem o Poder Judiciário que as pessoas procuram. Eles procuram a figura do Estado, ou qualquer autoridade que represente o Estado e que lhe traga uma sensação de imparcialidade ou neutralidade, ou até mesmo de poder, dentre as quais se destacam o promotor e o delegado, justamente por conta desse caráter histórico e cultural que recai sobre a profissão. E quando um caso chega à delegacia, na concepção mais atual que nós temos acerca do atendimento, da perspectiva de atendimento que nos é trazido, especialmente na perspectiva de gênero, nós não podemos simplesmente dizer que ali não é o local adequado e não dar uma resposta para aquela pessoa. Nós temos que indicar para ela qual o caminho mais adequado, quais alternativas o sistema fornece para que aquele problema seja resolvido. Ou seja, a pessoa está num momento de fragilidade, por isso procurou o Estado, na figura do delegado, primeiro profissional com formação jurídica que vai ter contato, e esse profissional tem que dar um encaminhamento, mostrar qual o caminho e quais as alternativas existentes. Eu costumo fazer uma analogia bem simplória, só para fins didáticos, obviamente, né, de que uma mulher que procura a delegacia porque foi vítima de violência doméstica equivale a um paciente que procura o médico porque está sentindo uma dor. Vamos supor que a dona Maria chegou no médico porque está com uma dor na região do seu rim. O médico pode olhar para ela e falar, não é nada, vai para casa que isso vai melhorar daqui a alguns dias. Pode ser que não melhore. É um indício de algo pior, que se aproxima. Primeiro, ela pode piorar e vir a morrer. Segundo, quando ela sentir a dor novamente, ela não vai procurar aquele médico. Porque ela vai falar, quando eu procurei, ele não me ajudou. Ele não me deu uma resposta. Ele não falou o que podia ser feito. Ele me ignorou a minha dor. A segunda posição que o médico pode ter é dar um remédio de efeito anestésico. Ó, toma isso aqui que vai melhorar a sua dor. Só que não trabalhou a causa. Trabalhou só a consequência, que é a dor. A dor vai continuar, ela vai aumentar, a gente vai ter que mudar o remédio, vai ter que aumentar a dose, mas o problema realmente ainda existe. Vai que é uma infecção no rim não tratada. Pode ser que se estenda e venha causar o óbito daquela paciente. E o terceiro é dar o remédio de efeito anestésico, porque ninguém merece passar dor, e paralelo a isso tentar compreender a causa. É mais difícil, porque você vai ter que estudar, fazer exames e tudo mais para chegar no resultado. E muitas vezes esse problema que a dona Maria tem não vai poder ser curado, mas pelo menos você pode dar uma sobrevida digna para ela. Você pode dar um tratamento adequado para que ela possa viver dignamente. A mesma coisa na delegacia. Pode o delegado olhar para a mulher e falar, isso é só um xingamento, é só uma ameaça, vai embora que não é relevante. Mas pode ser o início de um ciclo de violência que vai chegar no feminicídio. Porque, como foi dito pela doutora Renata, não são atos isolados, ele vem de um histórico de construção de um ciclo de violência. Casos em que já começam graves existem, mas são mais raros. Normalmente há um caráter progressivo nesses atos. A segunda posição do delegado, que é o que normalmente se é feito, é aplicar o direito penal com esse efeito meramente paliativo ou anestésico, uma sensação de que algo está sendo feito. Mas não está sendo feito, porque a gente está trabalhando, a ameaça ocorreu no dia 17 de maio de 2022. Mas e toda a história desse casal anterior, toda a história de convivência dessa mãe, desse pai, desse filho, dessa mãe, desse agressor e com essa vítima, isso não vai ser trabalhado. A vítima não se sente tutelada porque ela nem entende o que está acontecendo. Ela chegou ali, fez um boletim, ganhou um papel de uma medida protetiva e não sabe o que vai acontecer. E o agressor também não entende. Muitas vezes você fala para a pessoa, olha, você está respondendo o processo? Ah, não deu nada, estou assinando no fórum. O assinando no fórum é que ele está cumprindo pena. Ele está respondendo, mas ele não sabe que ele está respondendo. Ele não entendeu a complexidade de tudo que aconteceu ali naquele processo. E isso não vai mudar. Por isso eu defendo a aplicação da justiça restaurativa já de imediato. Aplicar o direito penal, garantir a responsabilização, porque atos todos geram consequências, mas possibilitar esse espaço de voz e de fala para os envolvidos. Não é empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro. E a gente nunca vai se conseguir colocar no lugar da outra pessoa, por mais que a gente tente. Histórias de vida, visões de mundo são totalmente diferentes. Mas a alteridade, naquela ideia de Levinas,
Você vai compreender o outro como outro, individualmente considerado, e dar voz para que ele diga o que ele quer, para que ele explique o seu problema. E a partir daí a gente chega em uma construção melhor adequada. No Brasil não tem lei que regulamenta a justiça restaurativa. E isso, para muitos, é um grande problema, porque o Brasil é um sistema de civil law, ao contrário dos outros países de sucesso da justiça restaurativa, que é common law, que usa essa questão do costume. Para suprir essa lacuna, o CNJ editou a Resolução 225 de 2016. Resolução extremamente válida e que traz muitos pontos interessantes de aplicação da justiça restaurativa, dá um norte e uma segurança para que a gente consiga aplicar. Mas lá no artigo 7º, tem um rol de profissionais que podem encaminhar casos à justiça restaurativa. Um rol bem extenso. Assistente social, psicólogo, juiz, promotor, defensor. Um rol enorme. E o parágrafo único diz que o delegado não pode. O delegado ele pode apenas fazer uma sugestão de encaminhamento ao final da investigação. E a investigação demora, porque a gente tem um problema de pessoal muito grande no Brasil. Então a investigação vai acabar em 30 dias. Vai acabar em 60, um ano, 2 anos. E durante todo esse tempo, o delegado não poderia apresentar a justiça restaurativa, pela inteligência da resolução, às partes. Tem que aguardar e, no final, fazer uma sugestão para que outros profissionais do sistema de justiça entendam se é viável ou não esse encaminhamento. E aí eu pergunto, por quê? Por que todos os profissionais fazem de imediato e o delegado, que é o primeiro que tem acesso com o conflito, não o faz? Existem 2 formas de atuação que poderia ser discutido aqui. A primeira é o delegado atuar como facilitador, já aplicar a justiça restaurativa na delegacia. Isso é inviável no Brasil na atualidade. Primeiro, porque há essa visão estereotipada acerca do profissional que vai causar uma certa limitação das pessoas se abrirem para com o delegado, para as pessoas se abrirem na delegacia, porque tem que ser um ambiente de acolhimento, e isso ainda não temos de modo pleno por conta desse estereótipo que ainda se tem. E segundo, porque a gente não tem pessoal suficiente para isso. Se eu, titular de uma cidade, aplicar justiça restaurativa, eu não posso tocar em investigação, porque eu vou ter acesso a informações que eu não teria normalmente. Então, teria que ser outro delegado. Mas hoje a gente tem um problema que a gente acumula mais de uma cidade. Então, não tem como fazer isso. A segunda opção, que é a que eu trago como possibilidade, é do delegado agir como um agente ofertante. Não é mandar a pessoa para a justiça restaurativa, mas apresentar para ela, abrir as portas de imediato, no primeiro momento, dizendo, olha, existe outra alternativa, a senhora veio aqui e me disse que quer dar um susto no seu marido. A delegacia nós não damos susto, nós aplicamos o direito por meio do sistema investigativo, mas existe um caminho para a senhora discutir esse relacionamento, que é a justiça restaurativa. E essa justiça restaurativa é aplicada no núcleo tal. Se a senhora se sentir propensa a isso, lá vai ter todo um acompanhamento e todo um acolhimento para além da mera punição. Acompanhamento assistencial, jurídico, médico, tal qual o projeto que a doutora Renata brilhantemente expôs, que é realizado lá em Santos. Mostrar que existe outra alternativa. Por mais que a pessoa não queira, porque ninguém é obrigado a aceitar a justiça restaurativa, existem estudos que mostram que esse oferecimento inicial permite uma escolha consciente, uma escolha orientada. Dá voz à pessoa para que ela decida o que ela quer fazer com o seu conflito, porque o conflito é dela. O conflito não é do Estado, o conflito não é do delegado, o conflito não é do juiz, o conflito é das partes. A gente simplesmente se apropriou ao longo da história desse conflito e usa como se fosse nosso, mas não é. Nós estamos falando de pessoas que têm uma história de vida que tem que ser respeitada. O que falam quem é contra o delegado fazer essa oferta inicial? Que a investigação é obrigatória. Que chegou um caso na delegacia, o delegado tem que investigar. E eu sou favorável a isso, a investigação é obrigatória. Nem sempre. Existem casos de ação penal pública condicionada à representação e ação penal privada. Mas a regra da incondicionada, beleza, a investigação vai prosseguir. E eu não estou dizendo que não vai. Simplesmente vai ser apresentada uma outra oportunidade para as partes, para que elas tenham mais uma opção, para que elas entendam o conflito para além da punição, que no fim das contas não resolve nada, se a gente for ser muito sincero aqui. Segundo ponto é a questão do sigilo. A violência doméstica traz questões sigilosas que não podem ser compartilhadas, mas o facilitador também tem essa obrigação de manter o sigilo. E caso ele rompa com o sigilo, ele vai ser responsabilizado. Então existe todo um arcabouço de tutela essas informações. Não é simplesmente escancarar a vida da vítima, mas sim promover um autoconhecimento, um melhor reconhecimento do conflito pelas partes envolvidas. A terceira questão que falam é de que o delegado oferecendo, as pessoas vão se sentir coagidas a irem. Vai ser algo imposto às pessoas.
Mas é bem isso que eu tô falando, não é imposto. Tanto que não vai ter uma intimação para que a pessoa vá na justiça restaurativa, vá no núcleo no dia tal, porque isso vai parecer realmente que ela tem que ir, senão ela vai ter algum tipo de sanção. Mas é uma oferta consciente. A justiça restaurativa é isso, ela pode te trazer isso de benefício, ela é aplicada em tal lugar, a senhora vai se quiser. Se não quiser hoje, não precisa. Mas saiba que a hora que a senhora quiser, lá vai estar sempre abertas as portas. E a qualquer momento você vai ser bem recebido lá e vai poder falar das suas dores. Vai ter alguém apto a te ouvir, alguém que está propenso a te ouvir e a discutir isso contigo para que vocês cheguem na melhor resposta. A mesma coisa com relação ao agressor, mostrar para ele que isso não é ele não vai lá e vai eximir ele de pena, mas simplesmente ele vai poder se tornar uma pessoa melhor. Porque muitas vezes, quando a gente está interrogando, a pessoa fala, eu não queria mais fazer isso, eu quero mudar. É uma oportunidade de falar, se você quer mudar, aqui está. Aqui está um caminho para que você possa tentar mudar, que é basicamente o que os grupos reflexivos fazem, mas já fazer de imediato, já fazer no primeiro momento essa oferta. Outro argumento que dizem que o delegado não tem treinamento para isso, para filtrar quais casos podem ou não podem ir para a justiça restaurativa. Mas nenhum dos profissionais, obrigatoriamente, tem esse treinamento. O treinamento, hoje, infelizmente, ele não é algo cogente para todos os profissionais que atuam no sistema de justiça. Né? Alguns optam por fazer, outros não. Mas na delegacia nós temos hoje, por sorte, uma mudança de visão que está se trazendo alguns protocolos de atendimento diferenciados, dentre os quais o protocolo de atendimento a partir da perspectiva de gênero, que traz essa escuta acolhedora, que traz esse atendimento a partir do gênero da pessoa que está chegando. Claro que ainda há um longo caminho a ser percorrido, o atendimento não é perfeito, mas há um caminho, há um início de conversa que mostra que há sim a possibilidade de se conseguir fazer essa escuta e essa oferta de um modo acolhedor à vítima. E, por fim, o último argumento é de que a ação penal do Ministério Público, ele teria que dar um aval para que houvesse essa oferta. Mas, apesar da ação penal ser do Ministério Público, nós não estamos falando em ação penal. A investigação continua existindo. Nós estamos falando apenas na oferta de um serviço público. Mais do que isso, da oferta de uma política pública de caráter preventivo e extremamente reparador de traumas e restaurador de vínculos. Sei que não é um caminho fácil, essa mudança de visão está vindo paulatinamente, tanto externamente quanto internamente. Eu defendo isso internamente também nas secretarias de Estado de Segurança Pública, nos departamentos da Polícia Civil, para que haja essa mudança, e eu espero que isso seja alterado. Por mais que as pessoas ainda tenham um certo preconceito com a justiça restaurativa, e que de cada 10 pessoas que a gente ofereça na delegacia, apenas uma vá, que uma pessoa vá, e que essa uma pessoa tenha o seu conflito realmente trabalhado, já é uma grande vitória. Porque a partir do exemplo a gente pode fazer, quem sabe, uma sociedade melhor e mudar essas visões que foram naturalizadas, que foram construídas na nossa história, e por serem construídas, podem ser desconstruídas e refeitas a partir da dignidade do ser humano e do espaço de fala. Agradeço imensamente a oportunidade e dou pincelada na minha fala. Obrigado. Obrigada, doutor Derek. Faltando 20 segundos para fechar o seu tempo. Eu agradeço, então, muito interessante a sua proposta de trabalho, né, na origem do conflito. Para a gente que é facilitador, a única coisa que eu percebo é que quanto mais perto do calor dos fatos, mais efetiva é a aplicação da justiça restaurativa, né? Trabalhando na vara da infância e da juventude, às vezes a gente vai atender casos que aconteceram há 2 anos, né? Passados, né? O processo demora tanto para chegar na restaurativa que a gente se vê, às vezes, né, sem aquela efetividade que a gente gostaria. A nossa ideia era terminarmos às 22 horas, houve um pequeno atraso, então eu consulto, né, a doutora Derek, a doutora Michele, a doutora Renata, se a gente tem alguns minutos ainda para abrirmos para alguma pergunta, ou se encerramos aqui, como é que fica isso para vocês? Por mim, podemos ficar mais uns 5 minutinhos? Então, pessoal, é a oportunidade. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum questionamento? Pode ser pelo chat ou pode abrir o microfone. Nós estamos em poucos aqui no grupo, é só abrir o microfone e fiquem à vontade. Eu vou. Boa noite, Carla. Eu vou direcionar uma pergunta para a Michele, quando ela trouxe a questão da aplicação da restaurativa
para meninas, né? E a questão da revitimização é uma preocupação, né, que a gente tem, principalmente quando se trata com adolescentes, né, com crianças, com adolescentes vítimas, né? A gente, como é que você vê essa questão da revitimização? Você pensa na restaurativa para meninas, atendendo questões adjacentes ao próprio conflito ou abordando a temática direta do conflito? Era esse ponto que eu traria para você de pergunta. A gente vai fazer bate e volta. Carla, ou tu quer pegar mais perguntas? Não, pode ser, pode responder depois. Oi, Haroldo, boa noite. Obrigada pela pergunta. Acerca da revitimização, é sempre uma das maiores preocupações que a gente tem, né? Porque é a tentativa de vencer algo que acontece bastante já dentro do sistema formal, sistema, por exemplo, de justiça criminal comum, que é uma prática comum que vítimas, né, reclamam de que sofrem violência e que é muito comum no sistema de justiça sofrer novamente uma violência, mas agora por parte daqueles dos quais, né, se foi buscar algum tipo de ajuda. Então, a revitimização é importante ser estancada por várias questões. E eu acho que a última delas é legitimar o sistema, né? Porque muito se fala, não pode ter revitimização, porque senão queima o filme do sistema, dos servidores. Eu acho que essa é a última preocupação. Na verdade, a maior preocupação é com a vítima em si, né? Para que, na verdade, a busca pela solução do conflito, a busca por uma cura, por uma recuperação através de algum procedimento, ela seja o encontro, né? E não que promova desencontros e novas violências. No âmbito da revitimização, muita coisa se pensa, né? E eu faço coro com o que a doutora Renata falou para o âmbito das mulheres, que um dos pontos é pensarmos com mais cautela a aproximação entre vítimas e agressores, né? Muitas vezes não é indicado e muitas vezes, quando é possível de fazer, precisa-se ali de toda uma preparação anterior que envolve o fortalecimento da própria vítima. E isso é bem diferente no âmbito da infância e da juventude, né? Porque a gente pode entender que são pessoas que estão em formação, crianças e adolescentes, e fica bem mais complexo fazer qualquer tipo de aproximação, e a gente também tem que sempre pensar, e eu acho que a Carla pode falar até melhor isso do que eu, porque é o âmbito de atuação dela, o meu é justiça de adultos, mas essa é uma preocupação que eu tenho, acerca do diálogo que se pode se estabelecer entre uma criança e um adulto, né? Quais são os níveis de hierarquia, quais são os níveis de comunicação, como que a linguagem ela pode ser explorada nesse âmbito. Então, acho que isso é um ponto de ser cuidado. Outra coisa é fazer com que a criança, né, o adolescente, assim como seriam como os adultos, não ficar em constante contato com algo que já o fez mal, né? Mas eu acho que seja importante, sim, de enfrentar. Então, quando eu penso na justiça restaurativa, eu penso que pode ser tratado e deve ser tratado dentro da medida de cada caso, dentro de cada caso comporta, dentro de que cada pessoa comporta, não apenas o adjacente. Eu acho que a justiça restaurativa tem o potencial para tratar o adjacente, mas eu acredito que é bem importante, é essencial que se trate o conflito em si. E eu tenho uma percepção, né, dentro do campo da justiça restaurativa, de que crianças e adolescentes podem sim passar por procedimentos de compreensão da violência. Existe essa capacidade de ser feito isso, claro, a partir de cada caso individualizado, a partir de cada sujeito, mas existe sim, não há motivo para não falar sobre a violência ou não falar sobre o conflito. Claro que, assim como qualquer outra pessoa, essas questões que são traumáticas, elas precisam ser exploradas dentro do limite da própria pessoa, né? A ponto de não causar-lhe uma situação de profundo contato extremo, constante com a própria violência e o próprio trauma. Mas eu acho que o foco deve ser o conflito em si, a violência, o que ocorreu. E as causas adjacentes é a grande propriedade da justiça restaurativa, né? É a capacidade de se chegar à raiz dos problemas.
e eu acredito sim que crianças e adolescentes podem compreender isso e participar e das suas formas se expressarem e permitir que essas raízes sejam enxergadas, mas também tratar a violência em si. Mas eu acho que a revitimização ela pode ser abordada de várias formas, não só o cuidado, né, em aproximar a vítima e agressor, mas a própria participação familiar, porque tem muitos familiares que não acreditam na criança, invalidam o que a criança ou adolescente fala, deslegitima aquilo, ou quer que a criança, né, diz que a criança está mentindo, que a criança está inventando, que ela não sabe do que se trata. Eu acho que precisa ter um cuidado também sobre qual familiar pode participar e ser um grupo de apoio efetivo. Acho que essa é uma forma também de evitar a revitimização. Fortalecer essas crianças, esses adolescentes, através de grupos, né? Individualizados, não sempre inseridos, junto com a família, sempre inseridos com pessoas conhecidas, mas também com outras crianças, outros adolescentes, numa perspectiva de reconhecimento, né? No outro, na fala, na linguagem, na forma de diálogo, e acredito que isso, de alguma forma, dentro dos processos restaurativos, auxiliam na redução da revitimização. Eu não acredito, assim como qualquer outro sistema, que a gente possa garantir que não haverá revitimização ou garantir que não haverá qualquer outro tipo de prática que saia, né, do nosso controle. O que pode ser feito é uma boa qualificação, uma boa formação, uma boa análise do caso, uma boa preparação, um bom fortalecimento, né, daquela criança, do adolescente, mas a garantia, né, por si só, como o processo ele é tão orgânico, ele é tão fluido, nós nunca teremos. O que a gente pode fazer é, ao máximo, garantir essa redução. Não sei se eu te respondi, mas também penso e divago muito sobre isso. Obrigada, doutora Michele. Mais alguma pergunta, pessoal? Esses temas são tão interessantes. Eu só comento, Michele, sobre essa dificuldade enquanto facilitadora, né? Trabalhando com jovens e adolescentes, assim, da busca da rede de apoio, né? E me deparar com situações de violência intrafamiliar e a gente insistindo por uma rede de apoio num lugar que é foco de violência e trauma para aquele jovem. E aí, quando tira essa ideia da família como rede de apoio, o facilitador ele fica perdido, ele não sabe para que lado que ele vai olhar, porque nosso sistema é tão fechado na família que a gente não consegue imaginar, né? Então, a gente tem que também se ressignificar enquanto facilitador para começar a abrir o olhar também, assim como tu bem trouxeste. Apoio em outros grupos que estão passando, às vezes, por situações semelhantes, que possam se reconhecer um no outro, porque possa perceber que não é só com eles, apoios em outras instituições, né? Porque nem sempre é a família, né, que vai poder ser esse apoiador que a gente espera nesses momentos de aplicação da justiça restaurativa. Mais alguém? Mais alguém tem alguma pergunta? Então, dado ao adiantado da hora aqui, eu proponho da gente fazer um encerramentinho, assim, 1 minuto para cada um de vocês, assim, fazer as suas considerações finais. E aí a gente vai começar na ordem inversa agora, começando com o Dr. Derek, só para a gente fazer uma despedida e uma saudação aqui. Só agradecer realmente a oportunidade e o espaço para a gente tratar de temas tão importantes como a justiça restaurativa e abrir o nosso olhar com relação a outros pontos de vista, né? Que é justamente isso que a justiça restaurativa traz, né? A necessidade da gente conhecer as histórias e, a partir dessas histórias, a gente tentar traçar um novo caminho. E acho que hoje aqui a gente conseguiu traçar alguns caminhos bem interessantes. Obrigado. Doutora Renata, suas considerações finais. Também só agradecendo a oportunidade de estar aqui presente, de discutir, de trazer um pouquinho da minha atuação profissional, da minha atuação com a justiça restaurativa, nesse âmbito tão rico que foi esse congresso internacional. Então, gostaria de agradecer e de partilhar a minha disponibilidade para qualquer dúvida que o pessoal queira tirar posteriormente, estou à disposição. Obrigada. Obrigada, doutora Renata. Doutora Michele, então, suas considerações finais.
Bom, também só tenho a agradecer mais uma vez a Carla, né, aí representando toda a organização do Congresso. Agradeço todo mundo que se interessou também em participar aqui dessa sala temática, dessa oficina, para a gente discutir um pouco sobre esse tema. E manifesto a minha alegria de ouvir o Derek, né, falar desse lugar, dessa atuação. A polícia é muito estigmatizada no Brasil, e ouvir, né, de um outro lugar, pensar a possibilidade de delegados atuarem, da própria polícia atuar nesse âmbito, para mim é bem interessante. E muito bom ouvir a Renata também, faz tempo que a gente não se fala, e é muito bom ver que os projetos continuam andando com bastante fôlego. Então, sucesso aí sempre. E só agradecer a todos e todas e que a gente continue focado na justiça restaurativa. É uma rede que tem se ampliado cada vez mais, os congressos estão maiores, os eventos estão maiores, cada vez mais pessoas interessadas. Se há bastante tempo a gente falava, ninguém sabe o que é justiça restaurativa, a gente está mudando esse cenário e que a gente consiga fazer isso a cada dia aí como boas sementes. Então, eu agradeço, né, aos nossos 3 palestrantes de hoje, doutora Michele, doutora Renata, doutor Derek, um prazer estar aqui com vocês. Aprendi muito, gostaria de aprender mais, acho que esses eventos têm que se repetir mais vezes. Agradeço ao pessoal que ficou com a gente aqui até o final, que se interessou pelo tema. É um tema, eu sinto nas minhas andanças por aí que é o tema mais sensível de aplicação de justiça restaurativa atualmente, é a aplicação da justiça restaurativa nos casos de violência de gênero e violência doméstica. Então, a gente tem muito que aprender, que crescer e que trocar sobre esse tema. E é um tema também muito necessário, né? Então, eu agradeço e finalizo esse nosso painel, desejando a vocês uma boa noite e um bom feriado amanhã. Obrigada, acho que ele estava avisando que vai cair a sala aqui, então